fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado pelo pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino a que fostes entregues. E libertos do pecado, foste feitos escravos da justiça. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tem aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e eterno Pai, rogamos a Ti, Senhor, ao Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra. O Senhor nos ajude, ó Pai, na vida de santidade. Que a graça de Deus, que é maior do que a vida, tenha domínio sobre nós. Não só nos justificando, mas nos santificando. Não só fazendo de nós livres do pecado, mas escravos da retidão. Abençoa, ó Pai, o Teu povo.
para que possamos brilhar como luzeiros nesse mundo que habita em trevas, refletindo algo da imagem de Cristo, da sua santidade. Concede-nos o teu Santo Espírito, ó Pai, para esse fim. Sem ele e sem o teu Filho e sem ti, ó Deus Pai, sem o Deus triuno, nada podemos fazer. Mas no Senhor podemos todas as coisas. Fica conosco, ó Pai, eu lhe peço assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais ricas em teologia. Fala-se profundamente a respeito da doutrina da salvação. O que é ser salvo? Se você quer aprender o que é ser salvo de uma forma doutrinária, teológica, e todas as implicações práticas também para a vida do crente, aqui está um ponto de partida, a grande e gloriosa epístola de Paulo aos Romanos. Aqui também se fala sobre missão, que as igrejas, ou digo que o evangelho da graça do Senhor Jesus foi proclamado entre os gentios para a obediência da fé entre as nações. Isso se fala logo no início e no fim. A quem enviarei? Fala dos formosos pés daqueles que levam as boas novas, que devem ser enviados. Aqui temos teologia de missão também. Justificação, santificação, doutrina pura aplicada na vida do crente. E um dos aspectos trabalhados nessa carta, que tem implicação direta na vida do crente, é a relação da lei com a graça. De que forma esses dois aspectos que Deus trata com a vida do seu povo se relacionam na vida do crente para o propósito completo da redenção. De forma muito básica e primária, podemos dizer que a lei revela o pecado, mostra o pecado, e a graça mostra a justificação, a santificação, o caminho da redenção com Deus, o caminho do mérito que está em Cristo Jesus, pela fé nele. Os capítulos 3 a 5 dessa carta, o apóstolo Paulo então expande a respeito da grande e gloriosa doutrina da justificação pela fé somente, que é pela graça, para que ninguém se glorie. Ele fala que todos pecaram, instituídos foram da graça de Deus, e que nenhum homem então pode se justificar pela lei, pelos feitos da carne ou pelas obras da lei, porque todos são impuros. Judeus, homens rigorosos na observância da lei de Moisés, estão encerrados no pecado. Gentios que não receberam a lei de forma escrita, mas que têm a lei gravada no seu coração, servindo essa de norma para si mesmos, também pecaram. Todos pecaram, todos carecem de uma salvação. E a lei não provê essa salvação. A lei traz o conhecimento do pecado. Portanto, precisamos de algo externo à lei para prover essa salvação. E aí é isso que é gloriosamente apresentado nessa epístola, que o apóstolo Paulo descreve nos termos da justiça de Deus que se revela dos céus. Que justiça é essa? A justiça da lei? Não. A justiça do seu Filho. A justiça que é do seu Filho, que é aplicada por meio da fé. A justiça também dita assim, justiça da fé. Capítulo 3, verso 28, o apóstolo faz essa conclusão. Ele fala assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Capítulo 5, ele fala de Adão e de Cristo, fala do pacto da graça, o pacto das obras, e põe lei e graça como sendo opostos,
De forma que há uma tensão aqui entre lei e graça. Lei condena, graça salva. E essa tensão, meus irmãos, tem sido fonte de batalha ao longo da história da igreja. De fato, a lei e a graça são opostos entre si. Como é que a lei e a graça propriamente se relacionam? E diversos grupos da igreja têm tomado posições diferentes a respeito dessa questão. Os luteranos são conhecidos por traçarem uma distinção ou uma separação estrita, radical, irreconciliável entre a lei e a graça. A lei mata, a graça salva. Não estamos debaixo da lei e sim da graça. Essas coisas são opostas entre si. Lutero é falsamente acusado de negar o uso da lei para a vida do crente, embora fosse uma ênfase dele de que a lei, o seu uso principal era condenar e não instruir. Não havia graça na lei. Os luteranos, depois de Lutero, certamente radicalizaram essa separação entre lei e graça, botando Moisés contra Jesus, como se Moisés e Jesus fossem opostos, não tivessem uma unidade de mensagem. Os calvinistas, especialmente os que se seguiram de Calvino, os próprios puritanos, por outro lado, têm um entendimento um pouco diferente entre lei e graça. De fato, a lei tem uma função de condenar. A lei revela o pecado e não há dúvida nisso. Mas a lei tem um uso na vida do crente. A lei é também, ou principalmente, e aí que está a diferença dos luteranos, os calvinistas dizem que o uso principal da lei é positivo, não é para condenar, não é negativo para revelar o pecado tão somente, mas para mostrar ou ensinar o povo de Deus como andar em retidão e justiça. De modo que lei e graça não estão opostos entre si, não são opostos entre si, estritamente falando. Mas a lei faz parte da graça de Deus. Ele revelar a sua vontade, ele se revelar como um Deus santo e nos dar instruções de como viver para a glória dele é um ato gracioso da sua parte. Amamos a lei de Deus, o salmista disse, certamente se referindo a toda a Bíblia, mas também se referindo aos mandamentos que o salmista disse que são o seu prazer, que ao crente piedoso deve cumprir à risca. De modo que, quando compreendemos que a lei não é oposto à graça, isso dá um novo vigor à busca pela vida de santidade. Os luteranos são acusados, com uma certa razão, de diminuírem ou não darem a ênfase necessária à vida de santificação. Tudo é justificação. Justificação, de fato, esse é o grande pilar do evangelho e da vida cristã, mas eles são acusados, por vezes, de um certo antinomismo, ou seja, são contra a lei e não enfatizam com a vigor que deveria se enfatizar a necessidade de santificação. Por outro lado, quando lemos Calvino e os puritanos, nós vemos uma outra perspectiva, da ênfase na santificação. Fomos salvos pela graça, justificados mediante a fé, sem mérito algum, mas isso não nos leva à indulgência, a uma vida desleixada, a uma vida relapsa, a uma vida de pecado. A graça não amolece o homem. A graça não faz o homem preguiçoso ou indulgente, carnal. A graça, operando juntamente com a lei, santifica o homem. E a partir do capítulo 6 de Romanos, o apóstolo começa a tratar disso.
Até esse ponto, até o capítulo 5, ele enfatizou com toda a força a justificação. Mas o apóstolo já traz a objeção, ele mesmo já prevê o pensamento do antinomiano, daquele que poderia se usar da lei, ou da graça, ou da justificação para viver em pecado, e responde de que a graça não leva a uma vida de pecado. Ele fala que diremos então, verso 1, capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ora, se a graça de Deus, a sua bondade, a sua justificação, o seu favor imerecido tem a ênfase grandemente na vida de um pecador miserável, a quem muito amou, muito se perdoa, disse o Senhor Jesus. Vamos então agora pecar para valorizar a graça de Deus? O apóstolo Paulo não é assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Não caiam nesse erro de achar que a salvação pela fé gloriosa, graciosa, que nos traz a paz, que nos limpa a consciência, nos leva a uma vida indulgente de pecado. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Então o apóstolo agora, como já falamos, vai começar a tratar desse aspecto da vida com Deus, da vida de santidade. No capítulo 6, ele faz isso propriamente relacionando com a obra de Cristo. E no capítulo 8, pulando aqui o capítulo 7, o apóstolo faz a relação da santidade com a obra do Espírito Santo. No capítulo 8 ele vai falar que o Espírito habita em nós, que devemos andar no Espírito, produzir os frutos do Espírito, que é a vida de santidade. Mas aqui no capítulo 6 ele começa com Cristo. A base da nossa santificação é Cristo. Cristo é a base da nossa justificação, sim, mas também da nossa santificação. Por quê? Ele fala aqui, primeira coisa, porque morremos com Cristo. Aqueles que foram batizados em Cristo morreram com Cristo. Cristo, na sua morte, ele crucificou o pecado. Ele matou o pecado, ele deu um golpe fatal na força do pecado, cumprindo todos os preceitos da lei de forma positiva e negativa, obedecendo a lei e recebendo a punição da lei sobre o seu próprio corpo. Ele quebrou a força condenatória da lei. A lei não condena. Morremos para o pecado. Mas então isso não é algo meramente legal, não é algo meramente formal, no papel. Essa morte para o pecado não é algo simplesmente para mostrar no grande dia do juízo, perante o tribunal de Deus, de que na verdade não há débito algum. Isso é a base de tudo, mas é mais. Morremos no pecado para de fato, não só legalmente, de forma declarativa, justificatória, mas de fato abandonarmos o pecado. E é essa a glória do Evangelho. O Evangelho não apenas nos declara justos, mas pela obra de Cristo e do Espírito Santo, nos faz justos. E o que é melhor? Ser declarado ou se tornar de fato um justo em verdade? As duas coisas são gloriosas. É difícil botar uma coisa em competição com a outra. São duas verdades gloriosas e que devemos sustentá-las com grande apreço no nosso coração. Cristo, pela sua cruz, quebrou a culpa do pecado, mas também quebrou o domínio do pecado. Tirou as amarras, quebrou as algemas e nos trouxe a um novo estado espiritual pela conversão. Semana passada, quando pregamos, falamos a respeito do conceito de estado. Estado, definimos, são uma série de circunstâncias que caracterizam uma determinada realidade. Uma pessoa que não tem dinheiro para comprar o alimento, não tem uma moradia, não tem emprego. Essas circunstâncias caracterizam o seu estado de pobreza.
Se agora ele recebe uma herança milionária, agora essas circunstâncias caracterizam o estado de riqueza. Assim também, por meio da conversão, no nosso tempo, mas sobretudo pela obra de Cristo, houve uma mudança de estado para com aqueles que nasceram de novo. Antes estavam no estado de agrilhoados ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo fala. Antes éramos escravos do pecado. Era a nossa velha natureza que caracterizava a nossa vida espiritual. Servimos aos prazeres da carne, servimos à concupiscência dos olhos, satisfazemos os prazeres que há na carne, mas Cristo morreu e mudou a nossa condição. Quebrou o domínio da lei, nos deu a lei como um caminho para andar, nos batizou nele e nos deu uma nova vida. Essa nova condição é a condição de justificados e santificados em Cristo Jesus. Eu queria apenas, meus irmãos, salientar algumas expressões que me saltam aos olhos, que caracterizam, ou que o apóstolo Paulo usa para descrever esse nosso novo estado. E depois fazer algumas breves aplicações. Veja, por exemplo, no verso 4, ele fala: fomos sepultados com Cristo, ou com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, veja agora, ele diz, assim andemos nós também em novidade de vida, ou numa vida completamente nova. É assim que ele descreve a condição do homem. Tem uma vida de fato realmente nova. Não é apenas uma posição judicial nova para com Deus. Você agora não é culpado, a lei não está mais pesando sobre os seus ombros, mas você tem uma nova vida, completamente nova, diferente da sua vida passada. O apóstolo Paulo diz, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Somos chamados de novas criaturas. E isso com respeito à vida de santidade. Ou seja, aquelas coisas velhas que caracterizavam a sua vida, não caracterizam mais, não devem mais fazer parte da sua existência. A sua vida é nova. Se você está em Cristo, você tem uma oportunidade de recomeçar. Você tem uma segunda chance. Nascemos em pecado, nascemos numa condição, num estado de miséria, mas Cristo nos dá uma nova chance. É como se ele resetasse ou reiniciasse o contador da nossa vida. Vou lhe dar uma nova, nasça de novo agora. Vamos nascer de novo. Começar do zero. E agora a sua direção é completamente oposta. Você não vai servir mais à carne, ao maligno e aos prazeres do pecado. Você agora vai servir a Deus. Outra expressão. Verso 11. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 10. Ele diz assim: pois quanto a ter morrido, falando de Cristo, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele descreve a nossa condição. No verso 11 ele fala, assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa nova vida, como é que ela é descrita pelo apóstolo Paulo? É uma vida que é viva para Deus. Nascer de novo, meus irmãos, ou ter uma vida nova, é uma vida que agora é para Deus. Todas as coisas da sua nova vida, tudo que foi-lhe concedido, ou que o Senhor lhe deu, ou lhe fez, o ar que você respira, cada minuto do seu dia, cada dia, os bens que você tem, o seu intelecto, os seus desejos e paixões, tudo agora é para Deus, você vive para Deus. Você acorda, quando dormimos a sensação é como se morrêssemos, né? Estamos ali não tendo controle das nossas faculdades,
Mas acordei para a vida, você acordou para viver para Deus. Aquele dia, você deve pensar, como eu irei glorificar a Deus naquele dia? Afinal de contas, eu vivo para Ele. A minha nova vida é para Deus, como eu posso glorificá-lo? Seu estado é caracterizado ou descrito por Paulo como vivos para Deus. Mas uma outra figura que o apóstolo Paulo usa, mais adiante, verso 17, 18, ele usa a figura agora não de vida e de morte, mas de serviço. Veja o que ele fala, verso 17. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedeceis de coração à forma de ensino a que fostes entregue. E, libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Uma outra figura, uma outra forma de descrever essa nova realidade, esse novo estado do crente que foi convertido por Cristo. Antes, ele era escravo do pecado. Escravo, meus irmãos, é aquele, já tivemos várias oportunidades de dizer isso, é aquele que não tem vontade própria. É aquele que não tem a liberdade para exercer aquilo que lhe apraz. Uma pessoa livre tem direito de ir e vir. É assim que é descrito a liberdade. Você não pode prender alguém, ele tem direito a fazer o que ele quiser. Mas o nosso estado, aquilo que caracterizava a nossa realidade antes de Cristo, era de escravidão ao pecado. Ou seja, não podemos não pecar. Servimos ao pecado. Não temos como fazer algo que não seja agradar aquele mestre chamado pecado. A carne tem tanto domínio sobre nós. As nossas paixões são tão fortes. Deus está tão fora das nossas cogitações. Cristo está longe das nossas afeições. O Espírito Santo não habita em nós, de modo que estamos presos e agrilhoados ao pecado. Mas, recebendo de coração a forma de ensino ou de doutrina que o apóstolo entregou em fidelidade a Cristo, fomos libertos do pecado, alforria, libertos, proclamado libertação, para ser livres e fazer o que bem entender e fazer o que quiser? Não. Fomos agora transferidos para um novo dono, uma nova escravatura, um novo tempo de serviço que aqui o apóstolo Paulo descreve como escravos da justiça. A sua vontade agora serve a um outro Senhor. Você não é livre, estando em Cristo, para fazer o que quiser. Você não é livre para ir e vir no que diz respeito às questões morais, espirituais, no que diz respeito à santidade. Você é um escravo da justiça e da retidão. De modo que quando você é confrontado a situações ou dilemas na sua vida morais que vão lhe provar, que vai questionar ou que vai requerer de você uma posição moral, você não tem escolha. Como crente, você não deve cogitar, vou mentir ou não vou mentir nessa situação? Vou trair ou não vou trair? Você tem um novo mestre, que é a justiça. A sua vontade deve se render sempre à justiça e à retidão. Escravo da justiça. Mas o apóstolo mais para frente expande esse mesmo conceito de uma forma ainda maior. O que significa ser escravo da justiça? Verso 22 ele diz: mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
escravo de Deus. Meus irmãos, ser escravo da justiça não é ser escravo do seu próprio senso de retidão. Quantas vezes crentes se reúnem para debater um determinado dilema, uma determinada questão moral, e cada um dá a sua própria opinião daquilo que é mais certo, daquilo que acha que é mais justo, e desconsidera completamente a Deus da equação e a sua palavra. Eu mesmo participei de um desses diálogos e debates, onde cada um diz, não, mas isso não dá certo. Ah, mas isso não vai funcionar. Não seja demasiadamente justo, alguns dizem. Estabelecem a sua própria justiça. Obviamente querem se ver como seres morais, retos e justos. Vão se dizer escravos da justiça, mas da sua própria justiça. O apóstolo Paulo fala, ser escravo da justiça é ser escravo de Deus. E ser escravo de Deus é ser escravo da palavra de Deus, daquilo que Deus fala. Submeter ou trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, como o apóstolo fala em outro lugar. De modo que os nossos próprios julgamentos de moralidade, nossa própria senso de retidão, que é corrompido pelo nosso pecado, que habita em nós ainda, devemos também trazer submissos a Deus, trazendo tudo sempre ao crivo da própria lei. E aqui é onde entra a lei. A lei é que nos dá essa direção. É que nos diz e nos aponta o caminho por onde devemos andar. Que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. De modo que não servimos ao nosso próprio eu, mas somos escravos de Deus. Meus irmãos, tudo isso descreve o estado do crente em Cristo Jesus. É um estado de santidade, de viver para Deus e para a glória de Deus. E aí eu faço algumas breves aplicações e até óbvias. É assim a sua busca por santidade? Ou você busca a santidade, porque a santidade é uma busca. A santificação, a declaração da parte de Deus. Deus nos justifica, está feito. Mas a santidade é uma busca que, embora o apóstolo Paulo vai dizer, é capacitada pelo Espírito Santo, há uma cooperação do homem, devemos buscar. É assim a sua busca de santidade nesses termos? De que é uma vida completamente nova? De que é uma vida para Deus? De que é escravo da justiça, escravo de Deus? Ou a sua busca por santidade é algo casual? É algo relaxado? Costumamos falar corretamente da santificação progressiva, e de fato a santificação ela é progressiva e não devemos tirar esse aspecto da santificação, da nossa apresentação pela santificação, mas muita gente pensa que a santificação é progressiva, então eu posso determinar o meu próprio ritmo de crescimento. Aplicam à vida de santidade o conceito de ensino à distância. Ensino à distância é assim, você vai no seu próprio ritmo. Se você puder, você vai. Se você tiver tempo, você faz quando você tem tempo. Você é muito ocupado, então essa vantagem do ensino à distância, e as pessoas usam esse mesmo raciocínio para aplicar a vida de santidade. De fato, a santificação é progressiva. É uma luta, mas não deve ser feita relaxadamente. Deve ser encarada com toda seriedade. É uma nova vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Escravos da justiça, escravos de Deus. Segunda aplicação relacionada com a primeira, a graça de Deus lhe faz preguiçoso ou indulgente na sua luta contra o pecado. O argumento do apóstolo Paulo é esse, nesse capítulo todo. Se pudéssemos resumir esse capítulo em uma frase, podemos dizer é que a graça não é desculpa para a impiedade, mas é sim, pelo contrário, o impulso para a maior vida de santidade.
Quando você pensa em Cristo, no seu grande amor, na sua bondade, na sua condescendência, na sua misericórdia, na sua graça, na sua salvação imerecida, isso lhe impulsiona para viver mais para Ele em santidade? Ou isso lhe faz mais relaxado? Afinal de contas, o perdão está garantido. Afinal de contas, eu já sou justo perante a lei de Deus e perante o juiz de toda a terra. A graça verdadeira impulsiona o homem a buscar a santidade. E isso progressivamente. Porque é uma luta. Luta contra a carne, contra o pecado, contra o maligno, contra Satanás. De fato, é uma luta. Mas você encara como uma luta. Você encara como um jardim para descansar e relaxar. É uma luta, meus irmãos. E deve ser feita com toda seriedade. E outra aplicação, por último, que o apóstolo Paulo mesmo traz nesse capítulo. Os seus membros são instrumentos de justiça ou servem ao mal e à iniquidade? É isso que o apóstolo Paulo fala várias vezes nesse capítulo. Verso 13, por exemplo, ele fala que devemos apresentar os membros do nosso corpo não ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. O seu próprio corpo, cada aspecto do seu corpo, uma unha, um fio de cabelo, uma célula, tudo, todo o seu corpo deve ser para servir a retidão. Um instrumento afiado, adequado, preparado, útil para a justiça e para a retidão. Quando vamos fazer uma tarefa, pensamos no instrumento mais apropriado. Se vamos fazer uma operação de peito aberto, não vamos pegar um serrote, vamos pegar um bisturi. Um instrumento apropriado para cada tarefa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o meu corpo, o seu corpo, deve ser o instrumento apropriado, escolhido para a prática da justiça e da retidão. É assim? Se formos pensar, a grande tarefa é a implementação da justiça e da retidão. O seu corpo, a sua vida, seria o instrumento escolhido e selecionado para a implementação ou para a execução dessa tarefa? É isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Verso 19. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Meus irmãos, a vida cristã é muito difícil. Não é fácil. Vamos ser sinceros. É um grande privilégio, uma glória indizível, mas é uma luta. O próprio Senhor Jesus diz que não é sem esforço que alguém entra nos céus. A luta deve ser tratado com toda seriedade. Interessante que no verso 22 o apóstolo Paulo fala que o fruto de tudo isso, de toda essa vida, é, em primeiro lugar, a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, é um direito que o Senhor nos dá pela justificação. Mas aqueles que não são santificados não devem ter esperança de receber a vida eterna. Escrevendo aos Hebreus, o apóstolo diz que a santificação é aquilo que sem a qual ninguém verá o Senhor. Podemos dizer que salvação, que é o que nos dá acesso à vida eterna e que é o dom gratuito de Deus, engloba justificação e santificação. A justificação nos dando um direito legal. A santificação nos preparando para a habitação celestial, onde tudo é santidade e pureza. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nessa luta constante, diária, ingente,
para mortificar os feitos da carne e viver para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.